Oi pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais um vídeo da série Papo Aberto, que hoje nós vamos falar sobre Viva a Diversidade. Você sabe o que é diversidade? Diversidade é uma palavra bem pequenininha que tem um significado muito profundo. E eu separei esse tema aqui justamente para a gente conversar, né? Falar um pouquinho sobre a questão da diversidade. Olha só, peguei aqui o dicionário para eu dar uma olhada aqui. Diz assim: diversidade, variedade, diferença ou falta de semelhança. Divergência, falta de acordo ou oposição. Houve diversidade de opiniões no debate. É um exemplo que ele está dando, né, sobre abundância, variedade, ocorrência diferente, grande diversidade das culturas. Para a gente começar a nossa conversa, diversidade significa muitas opções, né? Significa diferentes formas de expressões, seja cultural, seja religiosa, seja orientação sexual, né? Vamos pensar em diversidade como muitas opções, tá? Palavra-chave aí, muitas opções. Então, por que eu queria ter essa conversa? Porque essa conversa ela é uma conversa muito polêmica, ela é muito atual, ok? É uma conversa assim que está muito em alta e está gerando muita discussão por aí. Inclusive a mídia vem explorando isso, né? Se você tem o costume de acompanhar, né, a franquia aí Malhação, você vê, né, que tem muitos temas, né? Viva a Diferença, Vida Brasileira, e abordam temáticas da atualidade que são discutidos, né, no Senado, pelo governo federal aqui no Brasil, né, em outras regiões aí do mundo afora. Então, existe diversidade cultural. Diversidade cultural, gente, é a grande variedade de culturas. O Brasil é um país que tem uma diversidade cultural muito grande. Não é como os Estados Unidos, por exemplo. Não é como a China, o Japão, a Coreia, que tem uma cultura só. É uma diversidade cultural gigantesca. Aqui nós temos o homem branco, nós temos o africano, nós temos aqui o índio, né? Temos o mestiço, que é o caboclo, temos aí o oriental, o japonês, o chinês, né? Nós temos aqui também o europeu, colônias que vieram para cá após o processo de colonização, né? Nós não tivemos só o português e o espanhol, nós temos também os holandeses, né? Nós temos aí ai, gente, eu estava vendo isso outro dia. Os espanhóis não. É uma outra colônia que tem, isso é mais no sul do país, mas tem, com outras culturas. E aí o que acontece? Cada uma dessas culturas traz o seu jeito de pensar, a sua forma de pensar, a sua visão de mundo, inclusive a sua religião, tá? Inclusive as suas crenças. Por exemplo, o europeu traz consigo não somente o cristianismo, como o paganismo. A bruxaria Wicca, o sistema mágico da Wicca, bruxaria e paganismo, é mais europeu. Por isso que não é conhecido aqui no Brasil. Mas existe a Wicca brasileira, que vai trabalhar Umbanda, Candomblé, Quimbanda, ok? Então isso tudo é diversidade cultural, tá? Isso tudo é diversidade de cultura. E cada cultura traz consigo o seu traço único de religião, de filosofia, de sociologia. Para mim, que sou um estudioso, que eu sou pedagogo, que eu estudo essas questões, é muito importante entender isso. E a gente também tem que entender, você não pode julgar uma cultura a partir da sua cultura. Você foi lá num ritual
xamânico, os pajés de uma determinada etnia estavam dando charutada, depois eles saíram para fazer uma dança de roda. Isso é um traço de cultura, tá? E você não pode julgar aquela cultura a partir da sua. Porque fumar faz mal à saúde, não sei o quê. Mas naquela cultura, o fumo ele tem um outro significado. O fumo ele vai ter uma outra utilização, que não é uma apologia ao tabagismo. Né? O que é apologia? É a mesma coisa que você fazer marketing. Fume cigarro porque é bom. Não, os índios não fazem apologia ao tabagismo. Eu convivi com etnias indígenas aqui na minha região, no Amazonas. Ok? E são pessoas fantásticas, pessoas bem equilibradas, tá? Temos aí a diversidade de opção ou orientação sexual. Não existe só o hétero, ninguém nasce pré-definido, predestinado para ser macho e fêmea. Tem pessoas que nascem com uma sexualidade diferente. Existe o homossexual, que só se relaciona com pessoas do mesmo sexo. Existe o bissexual, que se relaciona com pessoas de ambos os sexos. E existe o transexual, que é uma pessoa que praticamente ele tem aptidão, né, por... Muitas das vezes ele quer se vestir de homem, muitas vezes ele quer se vestir de mulher. Por exemplo, os transformistas, né, alguns deles são transexuais e tem alguns deles que não são transexual. E tem um transgênero, né, que nada mais é uma pessoa que nasce no corpo errado, é uma questão de genética. Às vezes o corpo é masculino, mas o cérebro é feminino. Isso daí não é uma questão de maldição, de praga, isso e aquilo. Isso é uma questão de genética. Até mesmo nos animais. Às vezes acontece isso. Nem todos os animais, às vezes tem um cachorrinho que nasce diferente, uma cadelinha que nasce diferente. Ok? Então é uma questão de genética. Ele nasceu no corpo errado, ela nasceu no corpo errado. Não tem culpa se ele não se gosta, se ele não se aceita. Por isso que alguns deles têm que mexer no corpo todo, que é para poder ficar legal. Porque o corpo, muitas das vezes é masculino, mas o cérebro é feminino, não corresponde, não é compatível. Quem manda no corpo da gente é o nosso cérebro. Isso é ciência pura. Se você levar um corte na pele, você não sentiu na pele, você sentiu aqui. Por quê? Porque dentro do nosso organismo tem conexões, extensões nervosas. E aí o que acontece? É um sistema de defesa do cérebro. Quando você leva um corte na pele, você sentir. Que é para você cauterizar a ferida ou até mesmo cuidar. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando sente um corte, um arranhão? A gente bota a mão em cima. Tem gente que já leva na boca, sem perceber, você está colocando um antibiótico. A nossa língua, né, ela produz umas enzimas que ela cicatriza qualquer ferimento. O antibiótico está aqui na ponta da língua. Cortei meu dedo, espetei na agulha, eu vou lá, já está colocando antibiótico. Ok? Então, nós temos que entender a questão da diversidade. Para quê? Vou já falar sobre isso. E nós temos aqui a diversidade religiosa, que é muito complicado. Existem muitas religiões. O japonês ele tem a religião dele, que não é só o budismo. Existem outras correntes religiosas dentro do Japão. Né? A China, que tem o confucionismo, a doutrina de Confúcio. E por aí vai. O Brasil, se não fossem os portugueses, os espanhóis, nós estaríamos falando a língua tupi-guarani. Nós estaríamos adorando Tupã, que é o deus dos índios, ou simplesmente Tupananaê, na língua ticuna, que quer dizer Deus. Ok? Então a diversidade religiosa é muito grande. Eu não gosto de me referir a pessoas não católicas como evangélico. Por quê? Porque evangélico é todo mundo que crê no evangelho. Uma pessoa kardecista também é evangélico, porque ele também acredita no evangelho. Ele não adora Allan Kardec. Allan Kardec foi um homem, gente. Tá? A filosofia, a religião kardecista. Ok? Então é uma coisa que você tem que entender.
Tá? Por que eu estou tendo essa conversa com vocês? Porque vai entrar na dimensão do respeito. Vai entrar na dimensão do saber conviver. Você não é evangélico, você é protestante. Significa dizer que você não é católico. Ser protestante não é uma ofensa, ok? Ser protestante significa dizer que você não é católico. Você tem uma fé diferente, mas você não é católico. Você tem outro tipo de cristianismo, que não é melhor ou pior do que o da Igreja Católica, tá? Porque existem outras correntes cristãs, porque o cristianismo não é uma religião, o cristianismo é um estilo de vida, ok? Ele não é uma religião. Então, existem muitas correntes cristãs que não tem nada a ver com a Igreja Católica, que não tem nada a ver com os protestantes. São pessoas que acreditam em Jesus e não seguem nenhuma corrente cristã de nenhuma igreja, não é de canto nenhum, mas é cristão. Acredita em Jesus. E nós temos que aprender a lidar com a diversidade. Nós temos que aprender a respeitar a cultura, a opção sexual de cada um, a religião de cada um, que religião não salva ninguém, o que salva é a fé. Nenhuma igreja tem a chave do céu, não existe isso. Tá bom? Nenhuma igreja tem salvação garantida. Isso daí é fanatismo. Mas eu não vou entrar aqui nesses méritos, tá? O que eu quero focar aqui é a questão do respeito à diversidade, seja ela cultural, seja ela religiosa, seja ela opção sexual. Ah, mas o Brasil é um país que tem opinião pública. Opinião pública é uma coisa. Críticas ofensivas é outra coisa totalmente diferente. Eu não acredito na sua crença religiosa, mas eu respeito. Eu não acredito na sua opção sexual, mas eu respeito. Eu não acredito na sua cultura, mas eu respeito. Porque cultura não é só cultura de um grupo de pessoas. Existe também a cultura religiosa, né? Por exemplo, a ritualística da Igreja Católica é uma cultura religiosa. Aquela ritualística você não encontra nas igrejas protestantes. Eles têm um outro tipo de reunião chamado culto. Não é missa, é culto. Mas é válido. Faz parte da cultura religiosa deles. A gente tem que respeitar, tá? Então, por que eu estou falando isso? Opinião pública é uma coisa. Opinião pública, cada um tem a sua. Eu guardo a minha opinião pública para mim. Eu sou muito cuidadoso com as coisas que eu falo por aí. Principalmente aqui nas minhas lives, no meu canal. Críticas ofensivas é outra coisa totalmente diferente. O Brasil é um país que está ficando igual aos Estados Unidos. Aqui tem processo para tudo. Até questão de defesa de animais. Você não pode maltratar os animais. Se você bate num cãozinho ou num gatinho, você pode pagar uma multa. Dependendo da gravidade, você pode até ir preso. Então você tem que ter muito cuidado com o que você fala. Muitas das vezes a sua opinião só é válida para você. Você não concorda? Respeite. Tá? A questão da opção sexual. Muitos movimentos religiosos atacam aí a LGBT. A liberdade de expressão é para todos, seja ela religiosa, seja ela opção sexual, seja ela opção cultural, é para todos. Você não pode chamar um pai de santo de macumbeiro, de bruxo, de feiticeiro, porque isso é pejorativo, isso é ofensivo. Você não pode chamar uma pessoa afrodescendente de negro, de preto. Você não pode. Eu tenho uma colega que ela é afrodescendente, a gente brinca de tudo. Quando ela começa a falar de preto, vai me dar um frio na barriga. Porque isso tudo é muito ofensivo, é muito pejorativo. Isso dá processo e dá processo caro. Tá bom? Que depois eu vou já falar sobre o Código Penal brasileiro. Então a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo com as coisas que a gente fala, porque tudo pode nos comprometer. Falar de religião é muito complicado.
Eu não critico religiões. A minha opinião sobre religiões é uma opinião sobre conduta, postura. Muitas religiões não sabem conviver com outras religiões. A Igreja Católica é o único sistema religioso que eu já vi que tem um convívio com outras crenças, com outras religiões. Eles adotam um sistema ecumênico. Sabe se relacionar com umbandista, candomblessista, espiritualista, kardecista, xamânico. A Igreja Católica tem uma outra visão acerca disso. É isso que eu acho bacana, é isso que eu acho interessante do ecumenismo. Ok? Então, a gente tem que começar a entender essas coisas, abrir a nossa mente. E tem que ter cuidado com as coisas que fala. Eu não critico religiões, o que eu critico são sistemas em cima disso daí. Algumas denominações que prendem as pessoas. Não pode A, não pode B, não pode C, não pode se misturar, não pode se espalhar. Como é que funciona isso? Né? É isso que eu critico, não a religião em si. Mas até para fazer isso tem que saber argumentar. Eu sou filósofo, eu sou teólogo, então eu tenho muito cuidado quando eu vou falar sobre religião. Eu tenho muito cuidado quando eu vou falar sobre essas questões, para justamente não me comprometer. Você não pode chamar um pastor de safado, de sem vergonha. Você não pode chamar um padre de pedófilo, isso é muito pejorativo. Ok? Se você não acredita, se você tem ódio da Igreja Católica, então você fica de bico fechado, você não sabe argumentar. Em algum momento você vai falar besteira e você vai ser responsabilizado. Vamos falar do Código Penal Brasileiro, que é esse livrão aqui, ó. Tá? Esse livro aqui ele é do Luiz Regis Prado. Comentários ao Código Penal Brasileiro. Doutrina jurídica, tá? Jurisprudência selecionada. Jurisprudência significa o quê? A maneira de você agir dentro da lei. E leitura indicada. Outras leituras que ele vai indicando para você se especializar e estudar. Eu não sou advogado, eu sou curioso. Esse livro aqui, ele já foi revisto, ele já foi atualizado, tá bom? Algumas coisas desse livro aqui já mudou, tá? Mas é pouca coisa que muda. Algumas leis já foram atualizadas, já foram revistas e outras ainda continuam como está. Mas quando muda, muda pouca coisa. Eu selecionei aqui o capítulo, o artigo que fala, que é o artigo, deixa eu ver aqui, 208, sobre os crimes contra o sentimento religioso, que é o que mais acontece. Teve uma mulher que quase me bate aqui, porque eu ia para o inferno por causa da prática religiosa que eu tinha. E eu disse para ela, senhora, cuidado com as suas palavras, a senhora pode se comprometer. Discriminação religiosa é crime, tá bom? O artigo 208, ele fala, escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa, impedir, perturbar cerimônia ou prática de culto, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena, detenção de 1 mês a 1 ano com multa. Tá bom? Então você que me chamou de macumbeiro, bruxo, feiticeiro, cuidado com as suas palavras, mece as suas palavras, tá? Muito cuidado. Eu não vou processar porque não vale a pena. Até porque eu não tenho paciência para essas coisas. Tá bom? Mas existe sim uma lei em cima disso daí. Tá? Tá aqui, ó. Ok? Então, gente, muito cuidado. Eu não discuto religião. Religião, cada um tem a sua. Religião, cada um tem a sua preferência. O que eu quero que você entenda é que existe uma diversidade muito grande em cima disso. Várias religiões, várias crenças, várias tradições. Tá? Aqui mais à frente ele fala, né, sobre a questão da jurídica, a doutrina,
Eu li esse capítulo todinho, grifei aqui justamente porque eu queria me atualizar, tá? Então, muito cuidado com o que você fala, muito cuidado com o que você diz. Essas brincadeirinhas aí de viado, machuda, sapatão, isso tudo é pejorativo, tá bom? E, inclusive, nos dá direito até de processar. Você tem provas, eu não preciso afirmar a minha opção sexual. Eu já sou bem resolvido. Eu não preciso ficar dizendo que eu sou hétero, que eu sou bi, que eu sou homo, que eu sou trans. Isso é uma coisa minha, tá? Sexualidade é individual. Agora, se eu passar dos limites, você pode me processar por assédio, por exemplo. Ok? Existem muitas leis em cima disso. A gente tem que ter muito cuidado. Você que tem a língua solta, você que fala demais, você que fica brincando com essas coisas, você não pode ficar chamando ninguém de bruxo, nem de feiticeiro, nem de macumbeiro, porque é um desrespeito à diversidade. Diversidade religiosa, diversidade cultural, diversidade de opção sexual, isso tudo é pejorativo. Tá bom, gente? Esse foi o nosso papo aberto de hoje. Fica a dica aí para você procurar o Código Penal Brasileiro, para você ler, se atualizar, tá? O Brasil tem lei para tudo, tudo que você puder imaginar. De uma palavrinha só você faz uma confusão que dá um processo caro, tá bom? Defamação e calúnia, vixe, não é só diversidade não, gente. Às vezes é uma coisa puxando a outra, tá? Teve uma colega minha que ela foi criticada por uma pessoa de uma determinada religião e ela gravou a conversa. E a pessoa está sendo processada não é só por discriminação religiosa, mas defamação e calúnia e mais algumas coisinhas aí. Palavras de baixo calão. Tá? Que as pessoas que trabalham com Exu e Pombagira não são prostitutas e prostitutos não. Tá? Muitas vezes são pessoas devotas, pessoas de fé. Tá bom? Então meça as suas palavras, tá? Muito cuidado. A partir de agora pense nisso, tá bom? E era isso que eu queria falar com vocês. Esse foi o nosso papo aberto de hoje. Você que está no canal, se você gostou, clique em gostei, deixe o seu joinha, compartilhem o vídeo, tá? E a todos e a todas, uma boa tarde, um bom dia e até o nosso próximo papo aberto.